Muito bem. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre uma das ferramentas da educação consciente, que é o ser exemplo. Então, essa ferramenta aqui, ela é básica. É básica para tudo, né? Para a nossa vida, para tudo que a gente faz na vida. Um dos versículos que a gente usa com essa ferramenta, que tem tudo a ver, é: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Ninguém esqueça sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. Então, a gente é exemplo o tempo inteiro. E a gente segue o exemplo de Deus como pai, para a gente educar os nossos filhos. Então, a gente segue o exemplo de caráter de Deus, da criatividade de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, para que a gente também faça a mesma coisa com os nossos filhos, né? Na verdade, gente, a gente não tem o poder de mudar as outras pessoas. Sabe como que a gente consegue mudar as outras pessoas? Primeira coisa, através do exemplo. Aí, a segunda coisa, não menos importante. Não, importante. Exemplo. Deu uma atropelada aí. Deu uma atropelada na voz. Deu. A primeira é o exemplo. Exemplo. A segunda. Exemplo. Tá. E a terceira, exemplo. Então, a gente só consegue mudar as pessoas, e mudar nós mesmos, e mudar as situações através do nosso exemplo. O nosso exemplo fala muito alto. Então, tem um cientista, ele é psicólogo, né, da educação consciente, que ele diz o seguinte, ele chama Rudolf Dreikes: nós podemos mudar toda a nossa vida e a atitude das pessoas ao nosso redor simplesmente mudando a nós mesmos. Então, só com a mudança de nós mesmos que a gente consegue influenciar o outro que está ao nosso redor. Então, a gente pensa assim: eu preciso mudar o meu filho, o comportamento do meu filho está pirracento, meu filho quer namorar antes do tempo. O que namorou com que idade? Oi? A Lidiane namorou com que idade, primeiro namorado? Uma longa história. Mas aí eu... Mas a Ana Beatriz sabe? Sabe. Agora engasgou, né, Lidiane? Lascou. Engasgou, né? É difícil, gente. Sabe por quê? Porque o exemplo é muito difícil. O exemplo fala mais que palavras, não é? É muito difícil. Então, quantas pessoas que nos observam no dia a dia, o comportamento, e se espelham na gente? Nós temos nuvens de testemunhas ao nosso redor, e nossos filhos são essas testemunhas mais próximas e mais fortes. Então, quando você atende o telefone, faz uma cara feia para a pessoa que está do outro lado, seu filho está te olhando. Ué, ela fez cara feia quando atendeu o telefone, né? Então, o seu filho também pode fazer cara feia para você, para alguma situação, e você vai xingar ele. Mas que cara feia é essa? Falta de respeito. Verdade. Né? Então, os nossos filhos, eles nos conhecem melhor do que ninguém. Então, eles são o tempo inteiro ali, nós estamos ali na vista deles, dando exemplo, dando exemplo, dando exemplo. Então, a gente precisa o tempo inteiro estarmos refletindo sobre isso, né? As crianças aprendem com as nossas atitudes e as nossas ações, mais do que as palavras, porque muitas vezes a gente fala, e aquilo ali não funciona, porque às vezes a gente está fazendo e não está fazendo. Fazendo que a gente não está fazendo o que a gente fala. É verdade. Então, aquilo ali entra em contradição. Então, o que a gente faz é mais forte do que o que a gente fala. Então, não adianta a gente ficar blá, 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 sermãozinho para lá, sermãozinho para cá,
porque não vai colar. O nosso exemplo é que vai estar à frente de tudo. Às vezes nós fazemos muitas coisas que não queremos que nossos filhos façam. Não sei se vocês concordam. É. Eu lembro de uma conhecida minha que ela fumava muito mesmo, o dia inteiro. E um dia ela pegou o filho dela fumando. Aí ela veio comentar comigo, sabe o que eu fiz com ele? Ah, Paulinha, você até conhece a pessoa. Você conhece a pessoa, trabalhou com a gente. Aí ela me contando, o que eu fiz? Eu fui lá e botei ele na minha frente e disse, agora você vai fumar um maço de cigarro inteirinho aqui na minha frente. E ela fumava muito. Então, como que ela queria que o filho não fumasse? Primeiro, que ela fumava demais. E segundo, que ela fazia fumar. Entende? E, conclusão, esse rapaz, ele morreu com 32 anos, morreu do coração. Né? A gente não sabe se tem a ver com o cigarro, mas todo mundo diz Pode que sim, né? tem a ver. Então, assim, o exemplo, gente, é muito forte. O exemplo é muito forte. Então, assim, muitas vezes a gente faz coisa que a gente não quer que os filhos façam. E como que é isso? Não é? A gente não quer que o filho se alimente mal, mas a gente está ali tomando refrigerante, mas a gente está ali na mesa com celular, e não quer que o filho fique usando celular na mesa. Não, mas eu estou trabalhando. Ele com celular. Mas, entendeu? É um exemplo. Eu vou desligar o seu aqui rapidinho, tá? Que tá dando uma... Deixa da rua. Depois você liga de novo. Na hora que você for falar, você liga. Então, o exemplo é o professor. Em situações de conflito, como é que você consegue resolver uma situação de conflito? Você resolve no grito, na crítica, porque seu filho está te olhando. Como que você resolve uma questão com seu vizinho? Como? Mas ele vai ver, porque eu vou fazer também vou jogar água do lado de lá, também o cachorro dele que fica latindo, eu vou jogar uma bomba lá no cachorro e não sei o quê. Como que você resolve conflitos? Porque seu filho está te observando. Então, quando você está nervosa, como é que você faz? Você vai se acalmar primeiro ou você já vai explodindo? Você está dando exemplo. Você se acalma primeiro, você trabalha a coisa positiva em você, a autorregulação, o autocontrole, para depois você resolver o problema, ou você já vai explodindo, e bufando, e como que você faz para resolver as situações de conflito, de raiva, situação difíceis que você passa no dia a dia, como que você faz para resolver? Porque seu filho está te olhando. Entre uma criança e um adulto, quem tem que ser o exemplo? O adulto. O adulto, porque é o cérebro maduro. A criança está aprendendo, ela está ali para aprender. Porque a gente aprende, né, a parte racional nossa, no cérebro, né, o lado esquerdo, né, que é o racional, o da criança não está desenvolvido ainda. Então, ela não tem capacidade de discernir entre a emoção e a razão ainda. Nós aqui temos. Nós aqui somos o cérebro maduro. Uhum. Então, a gente que precisa estar firme, a gente que precisa estar consciente, refletir antes de agir, para a gente poder agir de forma correta. Então, as crianças ficam observando os adultos ao seu redor. Então, elas vão fazer do jeito que eles fazem. Se eu discuto com o meu marido, com o meu cônjuge, com a pessoa que está perto de mim, por qualquer situação que seja, e eu não sei conversar e dialogar, confabular, a criança está aprendendo sim. E na hora que ela for conversar com um coleguinha, na escola, com a professora, com você, ela também vai fazer do mesmo jeito que está fazendo. De forma agressiva, de forma tempestuosa, e aí ela está aprendendo com a gente. Então, uma dica por exemplo, quando a criança começar a fazer algo que você não concorda, não entra em discussão com a criança, não entra em luta de poder, né? Conversa, procura resolver aquela situação sem ficar, não, você tem que fazer isso.
você tem que fazer aquilo, não. Procura conversar, porque você está ensinando a ela a resolver conflito. Você tem um exemplo. Por exemplo, nem grita comigo. Como que não grita comigo que você está gritando? Cadê o exemplo? Filho, vamos falar baixinho? Sabe, filho, ontem eu gritei com você, mas eu errei, viu? Eu errei, não era para ter gritado, não. Você me ajuda? Quando eu estiver gritando, você faz assim para mim? Para eu baixar a voz, se estiver falando muito alto? Porque não é legal a gente falar alto, não é legal a gente gritar. A gente pode conversar no tom de voz baixo, a gente não precisa gritar. Então, é o exemplo em tudo. E quando a gente errar, vai lá e reconhece o erro e pede perdão, porque você também está dando exemplo. Se você filho, reconheça os erros dele, te ouça e faça o que você precisa que ele faça, você tem que dar o exemplo. Você tem que primeiro ouvi-lo. Aconteceu alguma coisa? O que foi, meu filho? Fala aqui, me conta. A gente vai falar disso mais para frente. Então, gente, o exemplo é tudo, né? Então, agora eu vou passar para Eliette. Eliette, deixa eu... abre seu sonho, Eliette. Perguntas curiosas. Muito bem. Nós conhecemos uma pessoa que fazia perguntas muito diferentes. É Jesus. Ele simplesmente chegava perto do cego, paralítico, do leproso, e ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Olha que pergunta curiosa. Analisando pela lógica, né, a gente, poxa, a pessoa não enxerga, então é claro que ela vai enxergar. A pessoa está com a lepra, com a doença, é claro que ela quer ser curada. Mas ele não tinha a resposta pronta. Ele não deduzia. Ele não adivinhava. Ele perguntava. Por quê? Ele queria saber o que estava lá dentro da cabeça da pessoa. E nós, né, Paulina, né, Lidiane e Laís, muitas vezes nós não perguntamos para os nossos filhos, nós já vamos com a resposta certinha, prontinha, tentando adivinhar ou tentando deduzir o que o filho quer, o que o filho precisa, o que o filho está com vontade de fazer, com vontade de comer, tudo a gente quer adivinhar. A gente tem um sentimento de superpoder, de que sabe todas as coisas, inclusive o que é melhor para o filho. E isso aí impede, muitas vezes, da criança abrir a boca, se expressar. Então, a ferramenta que nós vamos aprender hoje também se chama Perguntas Curiosas. Justamente são curiosas porque ela requer uma reflexão de quem vai responder, tá? Então, é uma ferramenta para a gente ensinar a criança a pensar. Hoje as pessoas não pensam mais. O fast food, micro-ondas, tal, tudo pronto, tudo rápido. A gente não tem aquela paciência de esperar, né? A criança se expressar, a criança falar. A gente quer, já vai falando. Ah, tá. Então você quer ir? Mãe, espera, mãe. Você vai ou não vai? Não, calma. Você perguntou se eu quero ir, eu estou te respondendo. Só que a criança, ela tem o campo de argumentação dela, igual a gente tem. Só que quando a gente vai ouvir, é difícil. A gente só quer falar. Né? Então, na pergunta curiosa, a gente dá essa oportunidade de falar. E ela vai usar a estratégia mais eficaz para responder a gente. Porque a criança tem respostas que a gente nem imagina. Elas têm, às vezes, soluções. Eu gosto muito de citar nessa pergunta curiosa, né, a questão daquele filme, O Menino e o Vento, que o menino tinha a resposta para o problema da aldeia e ninguém ouvia o menino. Então, a gente tem que ouvir as crianças, porque eles sabem muitas coisas. E na pergunta curiosa, você vai ouvir o que a criança tem lá guardadinho na cabeça
dela, tá? Então, qual que é a estratégia? Essa estratégia obriga a gente a usar, a criança a usar o cérebro. E nós sabemos que o nosso cérebro é muito, mas muito poderoso. E segundo estudos, nós usamos nem 20%. Imagina. Então, é muito poderoso. E nós precisamos de começar a pensar, a raciocinar mais eficiente. Verdade. A mais eficiente forma de fazer o cérebro pensar é quando a gente pergunta para a gente mesma, Aham. aí nós vamos pensar, e para o outro, quando o outro vai responder, tá? Então, se eu fizer uma pergunta para vocês, mais banal possível, como é que foi o seu dia hoje? Claro que você tem que pensar primeiro. Então, é um exercício que você faz o tempo todo, certo? E com a criança é a mesma coisa. Nos eventos do dia a dia, nas situações cotidianas, que às vezes dá aqueles conflitos, aquelas situações delicadas, a nossa primeira pergunta é, né? Por exemplo, na questão, igual o seu dilema aí, a Lidiane trouxe uma situação delicada aí, né? Primeira coisa, né? Ô, Bia, me conta direitinho, como é que aconteceu o tal do selinho, tá? O que aconteceu? Me conta o que aconteceu. Você vai dar a oportunidade dela falar. Para quê? Para você saber o que está na cabecinha dela. Porque, às vezes, o namorar para ela não é esse namoro que você está pensando. Então, você tem que saber o que está acontecendo na cabecinha dela. A pergunta curiosa vai deixá-la reflexiva. Entende? E aí ela vai contar, mamãe, aconteceu assim, 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 tal, tal, mas quem é ele? Sabe? Por quê? Na pergunta curiosa, você vai conseguir uma ferramenta muito, mas muito maravilhosa que se chama conexão antes da correção. Mostre para nós, Patrícia. Quando você perguntá-la, você vai gerar conexão com ela. Aí o que vai acontecer? Ela vai, olha, minha mãe está me ouvindo. A minha mãe está me dando importância. Minha mãe está me dando atenção. Então, você vai ouvi-la. Nós vamos ver a escutativa depois aqui, tá? Então, quando você ouvi-la e ela sentir que você conectou com ela, aí você pode ensinar para ela. Filha, quantos anos você tem? Ah, tá. Aí você vai falar o que você está querendo falar. Mas primeiro você tem que ter uma conexão. Porque senão... Não pode. Ela nem falou nada. Paulina, pode falar, meu bem. A criança, ela consegue distinguir que, às vezes, o exemplo da mãe ou do pai não é positivo, ela tem capacidade para discordar, ela consegue já ter uma noção do certo e do errado, porque se ela frequenta a escola, ela sabe que é certo e que é Tem um errado. parâmetro. Tem um parâmetro. Parâmetro de outras famílias. Olha só. Na escola... Pode terminar. Terminou? Terminou? Na escola, ela tem um parâmetro. Não é que ela aprende o certo, nem sempre. Depende do professor. Na escola, ela tem um parâmetro. Na família, ela tem outro parâmetro. Na igreja, pode ser, quando ela frequenta, ela tem outro parâmetro. Então, a criança, ela é rodeada por pessoas com as quais ela convive e com que ela relaciona tem os parâmetros. Agora, o que é certo, o que é errado, vamos dizer assim, é um parâmetro muito delicado, porque depende da pessoa que está avaliando. Então, quem fuma, muitas vezes, acha que está certo. Quem bebe, eles acham que estão certos. São valores que cada família, cada pessoa tem. Agora, a sua pergunta, eu creio que eu consigo perceber que você está querendo saber. Com o passar do tempo, a criança vai observando comportamentos, atitudes, exemplos, e ela consegue perceber se a pessoa está mentindo para ela
Se a pessoa está dando um bom exemplo para ela, sim, tá? Mas ela que vai refletindo e raciocinando. Por quê? Se você fala que ama, se você fala que cuida dela e faz tudo o contrário, ela percebe. Entende? É o exemplo. As suas atitudes gritam, as suas palavras falam. Então, ela vê o certo e o errado pelas atitudes da pessoa. E com a maturidade da idade, né, ela vai começando a discernir e depois ela faz escolhas. Ela exclui da vida dela, ou ela inclui aquilo que é Mas bom isso para até ela. certa idade, né? Oi? Até certa idade, a criança não tem discernimento, não. Ela vai imitando o que ela vê. Aí, quando ela vai amadurecendo, vai crescendo, amadurecendo, aí que ela vai começando a perceber que o meu pai fala uma coisa, faz outra, o meu pai faz tal coisa que não é legal, trai minha mãe, isso não é legal, mas isso aí ele vai aos poucos. Uma criança vive numa família tumultuada. E se ela, até que idade, saberia dizer, que ela sofre essa influência negativa para carregar para o resto da vida? Então, a gente sabe que até os 6 anos, praticamente todo o caráter e personalidade da criança já está formado. É muito mais difícil de você, depois dessa idade, você mudar alguma coisa. Não é impossível, não, mas é mais difícil. Então, até os 6 anos de idade, o caráter já tem bastante força naquilo que ele aprendeu até ali. Então, por isso que é tão importante a gente investir na primeira infância, com amor, com verdade, com carinho, com respeito, porque até 6 anos de idade forma uma boa parte do caráter da criança. Uma boa parte, não é toda, porque a gente vive aprendendo, a gente vive recebendo influências e transformando, tá? Então, Paulina, ela percebe que quando a Acho que pessoa a gosta vida dela, quando toda a não gente está gosta, aprendendo. a vida toda. E vão sendo transformadas. É Sim, o que a pastora disse no primeiro quadro. não É o saber exemplo. formação. A É, vida você aprende, mas você pode não saber fazer a transformação do mal para o bem, do preto e do branco, entendeu? Pode. Por isso que a criança precisa do adulto para conduzir essa. do exemplo. Por isso que ela precisa do exemplo, tá? Então, voltando às nossas perguntas, sempre que tiver uma situação de conflito, lance uma pergunta para ela, né? Por que você acha que isso aconteceu? De maneira geral, tá? Me conte mais sobre isso. Como você se sentiu em relação a isso que aconteceu? Olha só, são perguntas que vai trabalhar a inteligência emocional. E que é o ser humano sem a inteligência emocional? Tá? Essa área, nós também, enquanto pais, nós precisamos ficar atentos, porque é nesse momento que a gente vai ensinar para a criança sobre as emoções. Ah, você se sentiu assim, né? Não gostou? Você se sentiu mal? Pois é, então. É justamente isso que o fulaninho sentiu naquele momento que você falou daquela forma com ele. Entende? Como você acha que outras pessoas se sentiriam quando ouvissem isso? Que ideia você tem para resolver esse problema? Então, estamos lá na pizzaria, lá, cada um pede uma pizza, um sabor, outro sabor. Aí você vê que vai começar a dar um atrito, aí você lança uma pergunta curiosa. Então, é fulaninho, né? Tem lá dois, três filhos, 3 crianças. Como você acha que a gente pode resolver essa situação? Um quer calabresa, outro quer queijo, outro quer frango. Aí eles vão dar a solução. E é interessante, quando eu dava aulas, que os meninos vinham resolver os problemas comigo. Ah, porque eu quero primeiro, eu quero jogar primeiro. Ah, aí eu falava assim, nossa, e agora? Você quer ser o primeiro, você quer ser o primeiro, quer ser o primeiro? Como que a gente pode resolver isso? Aí eles falavam assim, rapidinho, para o ímpar. É para o ímpar americano, para o ímpar. Aí eles mesmos resolviam, eles tinham a solução do que eu ficar perguntando, quem pediu o primeiro, quem pediu o segundo? Entende? Coloca para a criança. O que você acha sobre isso que aconteceu? Então, por exemplo, né, aconteceu um problema na família. Aí você lança para eles. O que você acha?
sobre isso? O que você pensa? Você lembra por que nós combinamos isso? Às vezes você falou com ele que ele não ia sair no final de semana, né? Que tinha combinado que era no outro final de semana. Às vezes até mesmo você esqueceu, aí você devolve a pergunta para ele, ou ele esqueceu e pediu. Aí você lembra que a gente combinou para esse final de semana, tá? Substitua os sermões, as ordens, por perguntas. Que a nossa mania é de dar a resposta para a criança direto. O que você precisa fazer, né? Por exemplo, nós vamos viajar, né? Geralmente eu via muito isso aqui na minha família. As minhas irmãs, quando chegavam, os meus sobrinhos iam atrás delas. Mamãe, que é isso, que é aquilo? Aí eu falava com as minhas irmãs, né? Quem sabe você não combina com eles, né? De cada um fazer sua mochila, cada um vai organizar suas coisas. Aí você pergunta para eles o que você precisa levar para ir lá para a casa da vovó em São João del Rei. Lá é calor, entende? Então eu orientava muito para elas poderem perguntar para eles o que eles tinham que levar. Porque chegava aqui, tinha esquecido um monte de coisa. Então, era sempre os mesmos problemas. Então, quando você põe para a criança, pergunta para a criança o que ele precisa, aí ele vai começar a pensar, vai para a escola, eu preciso levar o lápis, preciso levar a borracha, caderno disso, horário, geografia, história, ciência. Então, ele se organiza. Quando ele pensa, ele se organiza. Quando nós pensamos, né? E os benefícios das perguntas? As perguntas favorecem a expansão da nossa consciência. Porque a gente começa a perceber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que convém, o que não convém. Né? No seu caso aí, quando você começa a perguntar para ela, a consciência dela vai ser ativada. E ela vai começar a buscar na memória dela os valores da família. Ela vai começar a comparar os valores das famílias, das amiguinhas dela que talvez já estejam namorando. Entende? Então é um momento de reflexão, de conscientização. Criam diálogos, igual eu falei, favorece a conexão. Empáticos, né? Porque naquele momento que você pergunta, você se põe no lugar dela. Quando a gente pergunta alguma coisa, a gente se põe no lugar da pessoa, né? Assim. Então, a Paulina enfrenta lá os desafios com a Bia, né? Se policiar. Bia, o que você acha da gente... O que você acha da gente visitar a Nina e levar para ela um sorvete gostoso? Aí ela vai falar. Precisa não, vó. Né? Ela vai falar assim, precisa não, vó. Aí você fala assim, mas como que você acha que a Nina ia se sentir se a gente chegasse lá com aquele sorvete preferido dela? Então, olha a pergunta curiosa. Você vai levar a Bia a ter uma empatia, a se colocar no lugar da Nina, quando você recebe uma coisa que você gosta muito. Ajuda a criança a verbalizar as emoções, que eu disse da inteligência emocional, a expressar o sentimento, se sentiu raiva, se sentiu tristeza, se ficou com dó, se ficou com medo, com vergonha. Os sentimentos, tudo isso de uma forma lúdica, uma forma tranquila, criativa, né? E segura. Por quê? Porque a pessoa que mais ama ela é que está conversando com ela, é que está dando a importância, é que está se conectando com ela, certo? E os resultados das perguntas curiosas? Eles são assertivos, transformadores, tá? Milagrosos. E é uma ferramenta, como eu disse, de conexão. Maravilhosa. É uma das melhores, né? Uma das, tá? São várias. Ela é uma das melhores. Porque o que nós menos fazemos, os pais menos fazem, é perguntar e ouvir o que o filho faz. Porque está todo mundo com pressa, ocupado, atrasado. Então, quando você para e pergunta, você vai ouvir a resposta. Não é sair andando, não. Vamos aprender a escuta ativa. É parar e ouvir numa escuta ativa. E depois validando os sentimentos, né? E as perguntas também curiosas, elas aguçam a curiosidade da criança, né? Promove a reflexão e demonstra interesse pela vida de quem está conversando com ela. Porque você pergunta e depois ela vai te devolver outra pergunta.
Aí você vai falar também, porque ela vai aprender a elaborar perguntas curiosas. Ó, mamãe, por que você está triste? Aí você vai falar, não, aconteceu um episódio no meu trabalho, eu fiquei chateada, nossa. Aí a criança vai começar a aprender a escutar. Com a sua pergunta, ela vai aprender a fazer uma pergunta curiosa e com a sua resposta, ela vai aprender a escuta ativa, que é te ouvir. Porque os pais, quando ficam mais velhos, falam assim, nossa, o meu filho não me escuta, aqui em casa meu marido não me escuta, aqui em casa ninguém dá confiança para mim. Eu ouço muito. Pessoas vêm me procurar com esse problema. Aí, eu morro de rir assim, né, por dentro, né? Porque, na verdade, nós não ensinamos ninguém a nos ouvir. Porque nós só falamos e, ó, corremos. Então, quando envelhece, que todo mundo tem seus afazeres, ninguém aprendeu a ouvir e nem a perguntar nada, né? E as perguntas curiosas trazem também consciência e responsabilidade. Porque quando eu falo, eu sai de dentro de mim, então aquilo me incomoda. Então eu preciso fazer algo em prol dessa resposta, que é cumpri-la, né? Patrícia, eu vou parar um pouquinho, porque são longas as perguntas curiosas, tá? E nós vamos ficar por aqui com as curiosas hoje, senão não vai dar tempo de falar a última ferramenta. Então, eu queria só perguntar para a Lidiane. Lidiane, você liga seu microfone aí? Só perguntar para a Lidiane. Lidiane, que perguntas você poderia fazer para a sua Bia, né? Sobre quando ela te contou que esse caso que você me falou que ela estava namorando. Que pergunta você poderia fazer para ela? Então, eu acho que assim, uma das coisas que eu até perguntei para ela você acha que foi certo o jeito que você agiu escondendo isso de mim 2 meses? Aí ela falou assim: "Ah, mãe, não sei, mas eu acho que não", porque ela foi refletindo, né. E outra coisa que eu perguntei para ela também foi quando o pai dela chegou lá para buscar ela, o que que ela achou, né. Aí ela falou: "Ai, mãe, eu fiquei muito sem graça", né. E outra coisa também que eu perguntei para ela hoje, quando você falou com o menino que você não que sua mãe não tinha deixado, como que ele reagiu? Ela falou assim: "Ah, ele falou assim: 'E agora?'", né. Aí eu falei com ela: "Aí você falou para ele: 'E agora você não vai, né, fazer nada'". Aí ela falou assim que teve até uma amiguinha dela que falou para ela, deu para ela a sugestão: "Ah, então namora escondido", né, a amiguinha falou. Aí ela falou assim: "Uai, não, essa gíria que eles têm agora, esse negócio não, eu tô doida?", falou assim, sabe, essa gíria que eles têm agora. E assim, uma coisa que eu não perguntei, que eu aprendi aqui agora, que eu deveria ter perguntado, é como ela, né, está se sentindo, né. Sim. Como ela se sentiu de não ter me falado, né, muitas perguntas eu não fiz, né, que eu acho que eu deveria ter feito. Na mesma hora que ela começou a me falar, aí eu já peguei e falei: "Não, não pode, Bia, não pode, é namorar, não pode", porque uma vez ela já veio com essa conversa, né, para o meu lado, perguntando e tudo. Ela: "Mãe, deixa eu falar primeiro", ela falou comigo: "Deixa eu falar primeiro". Aí eu peguei, inclusive até o Rian estava junto, sabe, Eliette? E o Rian também é um adolescente, né, ele começou já querer levar para o lado engraçado a situação, né, ele quis até falar: "Não mãe, deixa, que tem?". Eu falei: "Não, não vou deixar". Só que aí eu falei para ela que isso é uma coisa que, com certeza, nesse momento, iria machucar ela e que não ia fazer bem. Aí a gente abriu até um propósito, né, de oração em favor disso. Eu chamei ela para abrir um propósito de oração, ela aceitou, mas assim, eu vendo aqui, né, o que sobre as perguntas, eu vi que muita coisa eu deixei por merecer nessa conversa, né, porque a primeira coisa que eu fiz foi querer falar: "Não, não pode", e não deixei ela falar. As outras pessoas, né? Vocês saíram.
além dessa pergunta do que você, como você se sente, quais outras perguntas a gente poderia fazer numa situação dessa? Quem tem uma ideia? Precisa de criatividade. Acho que poderia mostrar realmente interesse no que ela... Como que aconteceu? Foi o menino que foi atrás dela? Eles eram Eu amigos? perguntei para ela, quem que teve a iniciativa do selinho? Ela falou, foi ele, mãe. Aí eu falei assim, mas agora você não vai deixar mais, né, filha, ele fazer isso? Falei com ela. Então, E até agora, eu vi, assim, várias respostas prontas que você deu para ela. Não pode, não vai, não é? Mas o que é o objetivo das perguntas curiosas? É a gente provocar a reflexão da pessoa e a conscientização. Outra Isso. pergunta que você poderia ter feito para ela é o seguinte: o que você acha que é o namoro? O que você seria a acha pergunta que eu faria. que é um namoro? Porque às vezes tem criança que acha que namoro é andar de mão dada. E a gente já tá pensando um monte de coisa, mas pra eles é andar de mão dada, meu namorado. Pois é, isso Eu quero namorar, né? o que o rapaz, o fulano lá, acha que é namoro? Porque às vezes ela é uma coisa, para ele é outra. Ah, mãe, não sei. Você já perguntou para ele o que ele acha que é isso? O que é namorar? Entende? Então, são perguntas que vão ajudar ela a refletir, e aí você vai perguntar para ela também, qual é a idade que você acha que você pode namorar? Que é ideal para uma pessoa namorar? O que é preciso para uma pessoa começar a namorar? Entende? E não dar resposta pronta. Por exemplo, uma resposta pronta seria, mas a idade para namorar, você está muito nova. Eu falei isso. Anos que você vai namorar. Aí você já está dando a resposta pronta. Você não deu chance de refletir sobre nada. Por que só 18 anos? Então, assim, a gente começa... Ela pode discordar e realmente fazer escondido uma hora ou outra, né? É verdade. Não sabe se ela tem consciência disso, de que realmente não está na hora dela namorar, ou se ela vai fazer ou deixar de fazer só porque você está falando que não pode. Será que ela tem consciência de que realmente não é o momento certo? De que ela ainda é criança? É verdade. O que é preciso para uma pessoa já pensar em namorar? Quando você pensa em namorar, por quê? Porque no futuro, o que você quer? Eu não sei o que ela vai falar, porque eu quero casar, quero ter filho. Você já tem condições de sustentar uma casa? Entendeu essas perguntas assim? Mas todas são perguntas, a gente precisa fazer essas perguntas de forma leve. Não é um inquérito social. Não é. O que você vai fazer? Como é que é isso? Você quer? Não. São perguntas leves e a gente precisa treinar, viu, Lidiane? Treinar não é fácil. Não é fazer esse tipo de, usar essa estratégia. Exige a nossa criatividade, exige da nossa paciência, exige da nossa não ansiedade, você ficar calma, você ficar, ai meu Deus, botar isso tudo na cabeça da menina, porque na hora dela não... Aí você já, arrepia os cabelos, já coça a cabeça. Não, calma, com tranquilidade. Meu Deus, qual a pergunta que eu vou fazer para ela aqui para ajudar ela a refletir? Aqui, Lidiane, porque a Bia está dentro da normalidade. Ela está na pré-adolescência, super natural, super normal ela ter esse interesse, tá? Então, não é nada anormal. Só que tem que ser bem trabalhado, bem direcionado, canalizado, orientado, para não fazer escondido e nem fazer porque você não quer. Ela tem que agir de forma consciente, compreendendo, né, que agora não é tempo, né, de acordo com os seus valores, de acordo com os seus planos, né, de acordo com a nossa família, de acordo, vocês têm que, a família tem que estar em comum acordo, porque tem famílias que com 11 anos deixam namorar. Entendi. Tem mães que acham natural, né, Patrícia? Tem pais que acham natural. Agora, tem famílias que adotam esse sistema agora, né? Hora, né? Tempo, tal. Mas não é imposto, não é
sobre ameaça, não é sobre punição. Uhum, É principalmente uhum, sabendo o que está passando aqui, ó, na cabecinha dela, ouvindo ela. Para que entendi. ela se conscientize, não, realmente agora eu tenho que estudar, eu preciso isso, aquilo. Aham. Entende? Que ela não pode se isolar do mundo também e ficar numa caixinha. É verdade, é, Mas com também, certeza. ela não vai ser também ali de todo mundo, né? Participando de tudo. Tudo de forma consciente e reflexiva. Uhum, As perguntas curiosas vão te entendi. ajudar a saber o que está passando na cabecinha dela. Aham, nossa, ótimo. Muito bom. Então, gente, aí, junto com a pergunta curiosa, coladinha, a irmã gêmea da pergunta curiosa, quem que é a irmã gêmea da pergunta curiosa? As duas só andam juntas, não tem como separar, são irmãs siamesas, ó. Escutativa. Quem Não tem pergunta tem que como ouvir. você fazer uma pergunta curiosa sem você parar para ouvir. Você faz a pergunta e, ó, não parte da resposta pronta. Deu a resposta pronta, você cortou o raciocínio da pessoa, porque o objetivo é que essa pessoa tenha reflexão e consciência, que ela crie essa forma de refletir. E, ó, reflexão Sim. é treino. O nosso cérebro precisa de treino. Ele é um músculo, você sabe, né? O nosso cérebro é um músculo. Então, ele precisa ser treinado. E as perguntas curiosas vêm junto com a escutativa. Você fez uma pergunta? Entendi. E também não é assim, não, viu, gente? Fez a pergunta aí. Aham. Ah, tá. Não, como? Peraí só um minutinho. Isso não é escutativa, tá? Não é escuta nenhuma, porque não dá nem para. Não tem escuta nenhuma. E outra coisa também, a escutativa, ela não vem com crítica. Ela não tem crítica nem julgamento. Ah, entendi. Então quer dizer que você deu um soco na cara do seu coleguinha? E o que você sentiu quando você socou ele? Por que você socou ele? Como que foi? Me conta aí mais. Ah, entendi. Olha, cara de paisagem. Que absurdo! Então quer dizer que você foi lá e socou a menina. Não deu conta, não. Isso não é escutativa, gente. Você escuta crítica. Julgamento. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de você ter uma escuta empática. Parar, ouvir, entender, validar o sentimento da criança, da pessoa, ter uma escuta extremamente compreensiva mesmo, sem julgamento mesmo. Aí eu gosto de falar esse versículo, né? Meus irmãos, tenham em mente e sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e para irar-se, tardio para irar-se. Não, isso não é escutativa, tá, gente? A escutativa é essa que eu acabei de ler aqui, que é lá em Tiago 1,19. Quando eu falo, meu filho não escuta, eu canso de falar, meu filho não escuta. Por quê? Você ensina para ele que quando ele fala, você para e ouve, e olha nos olhos dele, né, olho no olho, e para ouvir com atenção, com paciência, realmente querendo saber, preocupado em saber o porquê que ela começou a namorar, o porquê que ela bateu no coleguinha, o porquê que ela jogou não sei o quê, né, fora, por que ela chegou atrasada, por que ela marcou com você 10 horas, chegou 10h15, para ouvir, mas de novo, 10h15, não, gente, para, filho, de novo, você chegou atrasado, está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo? Me conta, né? E não fazer com que a criança obrigue a criança a falar porque castigo, porque vai botar de castigo, porque vai tirar algum privilégio. Não, é a escutativa, compreensiva, empática e sem julgamento. Então, como que tem sido essa comunicação com seu filho? O que você fala, o que você pergunta, o quanto que você ouve enquanto ele está falando? Você tem paciência de ouvir toda a história? Eu gosto de falar assim, aqui em casa a gente tem os dois opostos, né? O Mateus, você pergunta uma coisa para ele, você pode sentar e fazer assim.
porque é meia hora para ele te contar, no mínimo. O Isaac, não. Você pergunta assim, mãe, foi tudo certo, deu tudo bem? E como é que foi na escola, Isaac? As crianças ficaram sentadas, o professor falou, e foi a aula, correu. Acabou. Então, assim, você precisa ter paciência com cada situação. E você tem usado a sua escuta realmente ativa? Aquela que vai no nível profundo, que você realmente está preocupado de ouvir a pessoa, ou a pessoa está falando e você sai andando? E eu conheço gente assim, que você começa a falar, explicar, a pessoa fala assim, tá bom. Isso não é escutativa. Você não está dando exemplo. O seu filho também vai fazer a mesma coisa com você. Quando você começar a falar com ele, ele vai, tá bom, mãe, tá bom. Tô nem aí, tô dando as costas, tô saindo. Então, é escutativa, né? O exemplo, as perguntas curiosas é escutativa. Não dá para separar essas ferramentas, elas estão sempre juntas. Então, quando você pergunta para o seu filho, você faz ele pensar mais profundo, você ajuda ele a refletir mais profundo sobre aquilo, qual mensagem que você precisa decifrar quando você faz uma pergunta curiosa para ele? Tem alguma coisa por trás daquela situação. O que você tem feito para você entender aquilo ali, aprofundar? Como que você demonstra que você está escutando ativamente? Olho no olho, parou, a feição do seu rosto. Você não faz? Não é escutativa. A feição do seu rosto fala mais do que a sua palavra. Então, é de acolhimento, né? É de acolhimento, né? É uma postura acolhedora, uma postura empática, serena, tranquila, não de crítica, de julgamento, porque de crítica e julgamento o mundo já está cheio. Então, deixa eles falarem o que eles quiserem. Outro dia eu vi um filme que o rapazinho queria contar um negócio muito importante para o colega. O colega nem que ouvir, nem sabia. O colega imaginou que ele ia contar uma coisa, e o menino ia contar outra totalmente diferente, tinha nada a ver com o que o outro estava pensando. Você nem para ouvir o que o cara... Deixa ele falar, gente. Eu quero te contar uma coisa muito... Ainda falou assim, eu quero te contar uma coisa muito importante que está me atribulando aqui minha cabeça. Não quero ouvir, não quero ouvir. Isso ficou assim. Gente, às vezes a gente faz isso com o nosso filho, a gente nem para ouvir. Conta o que aconteceu. Fala a sua versão da história. Aí, às vezes, tem dois, né, que você precisa perguntar o outro o que aconteceu. A outro já vem interrompendo. Não, porque foi eu primeiro, calma. Um de cada vez. Fala você primeiro o que aconteceu. Agora me conta a sua versão. Como que foi? Não, porque foi ele, porque não sei o que. Não, vamos devagar. O que aconteceu? Antes disso aí, quem que estava lá perto? Quem jogou a bola? Como que foi? Como? Então, a gente usar sempre as palavras como, quando, quem, são importantes, né, para essa questão da pergunta curiosa. E da ajuda, da escutativa, não se distraia com nada ao seu redor. É escuta ativa, é voltada para a pessoa. Heitor! Olá. Gente, não é? Já falou. Oi. Olá, delícia. Então, é realmente você ter essas coisas. Então, a escutativa também, ela envolve entendi, um abraço. Vem cá, filho. Segurar na mãozinha enquanto ele está falando, você segura na mão para dar apoio, você olha no olho, você passa a mão no cabelinho. Entendi, filho. Né? Passa a mão no cabelinho dele. Entendi. Vem cá, vamos sentar aqui para a gente ficar mais confortável. Entende, gente? Não é o menino falando, contando a história que aconteceu na escola e você lavando louça. Entende? Não é assim. Isso não é escutativa. De jeito nenhum. É você concentrada na criança mesmo. Então, você precisa estar ali naquele momento. Alguma pergunta, algum comentário, algum exemplo que vocês querem dar disso que a gente falou hoje? Porque tem tarefa, viu, gente? Tem tarefa. Então, Eu tento fazer isso constantemente. Desde o Heitor pequenininho, ele ainda é pequenininho, mas
durante a gestação toda, eu já fui aprendendo um pouquinho sobre educação, porque a gente não nasce sabendo, né? Então, eu fui aprendendo exatamente essas coisas. Então, eu tento, quando tem algum conflitinho com algum coleguinha, eu sempre abaixo, ó, peraí, o que aconteceu? Aí eu escuto por que você bateu nele? Porque ele tirou seu brinquedinho, você queria brincar. Então tá, então você pede o brinquedinho para ele, fala, me empresta. E o outro pergunta, você não quis emprestar? Que agora você tá brincando. Então você fala para ele que você não vai emprestar agora. Você vai brincar mais um pouquinho. E eu escuto os dois, valido os dois. Porque se deixar, eles vão brigando. Ficou muito legal mesmo. Você gostou? Eles vão lá, eles se matam. E aí chega o adulto e só fala, empresta o brinquedo para ele, tira da mão de um, dá para a mão do outro, não escuta o que aconteceu, não ensinou nada, os dois vão ficar emburrados, um vai ficar injustiçado. Então, eu tento fazer muito de escutar, de amenizar a situação, porque eu lembro de coisas da minha infância que eu não gostei que aconteceu comigo. Então, eu tento não repetir, e hoje eu busco embasamento científico para fazer as coisas mais corretas possível, embora a gente saiba que a gente vai errar, mas a gente tenta errar menos. É verdade. É uma coisa que aconteceu comigo na minha infância também, que eu achei que, assim, não querendo denegrir a imagem da minha mãe, é que falando sobre exemplo, eu pulava a janela, né, para ir para o baile escondido. Só que, assim, a minha mãe, ela queria que eu ficasse dentro de casa, mas não tinha ninguém dentro de casa para ficar comigo, não tinha nenhuma televisão, não tinha nada, não tinha um rádio, às vezes nem tinha luz elétrica, né? E ela queria que eu ficasse lá e ela ia, e eu ficava sozinha, não tinha nem meus irmãos, que, assim, hoje em dia, refletindo, eu nem sei para onde que meus irmãos estavam também, né? Só que, assim, ela queria que eu ficasse lá em casa, sozinha, né, sem ninguém lá, ela saía, chegava só no outro dia de manhã e queria que eu ficasse lá também. Só que, assim, o que que eu fazia? Aí chegou um certo tempo que eu comecei a pular a janela, né, para ir para o baile sozinha, e aí eu peguei e falei com ela, eu falei, uai, mãe, mas eu vou ficar aqui em casa sozinha? Como que eu vou fazer? Aí essa pergunta conflitou ela, né? Aí ela pegou e me deixou sair, começou a me deixar sair. Eu não entendi, né, por quê. Só que hoje, assim, né, com esse trauma que eu fiquei, com essa coisa ruim que ficou em mim, eu aprendi a não querer deixar meus filhos sozinhos, para não passarem a mesma coisa que eu passei, não querer agirem da mesma forma que eu agi, entendeu? Então, porque o que a sua mãe fazia? Não é que ela fazia de maldade, é porque ela não tinha outra opção, ela não sabia o que fazer. Né? Ela nem estudou para ser mãe. É verdade. Mas ela queria que você obedecesse sem te dar condição de obedecer. E às vezes a gente exige isso dos filhos, quer que eles obedeçam e não tem a menor condição dele obedecer aquilo que você está pedindo, que você está mandando. É verdade, porque a gente não está fazendo certo, né? Entende? Então, assim, a criança fica como rebelde, fica como desobediente. Na verdade, não é. Para a criança obedecer, ela precisa ter condições de obedecer. Aquilo que você está pedindo para ela, que você está combinando ali com ela de fazer, ela tem que ter a idade para fazer aquilo. Coerente, né? Coerência. Inclusive, naquele tempo, eu não via dessa forma, sabe? Eu queria sair, porque, como você falou, minha mãe não foi instruída para conversar comigo, para falar o que é, né? Para fazer essas perguntas e tal. Eu só queria sair porque eu queria sair, divertir, não porque minha mãe estava me deixando lá sozinha, entendeu? Porque era normal para mim aquela vida que eu vivia, porque já era praticamente muito tempo da minha vida vivendo aquilo, sem ter isso, sem ter aquilo, né? E eu queria sair, eu queria me divertir. Não porque minha mãe estava me deixando lá sozinha, eu falava assim, não, eu vou sair porque ela me deixou aqui sozinha, ela está saindo, eu vou sair também. Eu não pensava dessa forma, entendeu? Nessa época. Mas é porque eu queria mesmo sair. Então, gente, Eliette quer falar mais alguma coisa? Que aí a gente precisa... É só um alerta com relação às perguntas curiosas, tá? Não vá para as perguntas curiosas com o objetivo de... Mito, não vá para a escuta ativa com o objetivo de dar opinião. Hipótese alguma. Porque tem gente que vai
para escutativa, só para dar os pitacos, para dar liçãozinha, para dar, né, a sua deixa. Não é É esse o verdade. objetivo da escutativa. Dê opinião Uhum. se a pessoa que estiver falando te pedir. O que você acha, fulano? Aí você fala, Aham. olha, isso, tá? Você pode até oferecer, perguntar se a pessoa quer a sua opinião, mas você não pode chegar e dando a sua opinião, não. Porque quando você dá a sua opinião sem ser convidado, você está sendo invasiva, mal Evasivo. educada, né? Desrespeitosa. E a educação não pode ser desrespeitosa. A educação tem que ser respeitosa. Então, quando eu Uhum. paro e eu escuto a opinião que a pessoa me dá, porque eu pedi, é diferente. Eu quero ajuda. Uhum. Agora, eu só quero desabafar, eu só quero que você me escute. Aí Isso você não em todas emite as julgamento relações também, né? e não dê opinião. Como? Em todas, não só na relação mãe e filho, mas em todas, né? Por exemplo, você finge Todas que está as escutando só ferramentas. porque você quer falar alguma coisa, você acaba nem escutando de fato. Você já está escutando Ah, pensando na sim. sua resposta, pensando o que você vai falar. É Não é verdade. escutar. É verdade, nem escuta. É As verdade. ferramentas Procurando, escutando para ajudar a gente, não a são para pessoa. isso mesmo. As ferramentas lá e são para todas as idades, para o seu cônjuge, né? Para o seu pai, para sua família. Então, a gente tem que se policiar mesmo, que a gente fica doido de poder falar. Você está elaborando na cabeça a resposta e a pessoa nem vai te perguntar, nem está te perguntando. Só quer que você ouça, tá? Só isso, Patrícia. Mais alguma coisa, gente? Para a gente terminar? Você está ouvindo a criança te falar uma coisa, entre aspas, absurda, aí ela talvez nem te pergunte a sua opinião, e bem, você pode até oferecer, mas é porque me parece que a conversa é uma troca, entendeu? A criança fala, você fala. Você pode até deixar ela terminar. Mas é estranho, né? E você pode até fazer uma pergunta curiosa para ela. Aí, nesse momento da pergunta curiosa que você faz para ela vai te ouvir e ela vai entender. Entendeu? Você vai saber o que está acontecendo na cabecinha dela. Aí você vai levá-la a raciocinar, a refletir o que você está preocupada. Porque você não pode dar opinião. Certo? Você, às vezes, não concorda com o que ela está falando, certo? Você não pode falar, você está errado. Blá, blá. Aí você vai e lança uma pergunta curiosa para ela. Mas, fulano, o que você sentiu quando isso aconteceu? O que você acha disso? A pergunta curiosa vai fazer ela pensar. Aí, quando ela pensar e responder, ela tem razão. Nossa, é mesmo. Entendeu? É uma troca. São irmãs siamesas, a pergunta curiosa e a escutativa. Não pode falar? Você pode perguntar uma pergunta curiosa. Porque na pergunta curiosa você não vai dar resposta. Ela que vai te responder. Entendeu? Então, eu estou aqui entendendo. É pergunta curiosa que leva a resposta. Escuta ativa. Ah, não. A pergunta curiosa leva à conscientização, à reflexão, à criatividade. 2 minutinhos. A pergunta curiosa, ela é irmã siamesa. Da escutativa. A escutativa. Eu pergunto e eu tenho que escutar. A outra pessoa escuta. A pessoa pergunta e eu escuto. Ninguém pode perguntar sem alguém para ouvir. Eu estou entendendo essa questão, essa dúvida da Paulina, no seguinte, porque, por exemplo, vamos supor uma situação que o menino não quer tomar banho. Aí está tendo aquele conflito e tal, aí você vai começar com as perguntas curiosas. Filho, por que você acha importante? Por que você não quer tomar banho? O que está acontecendo que você não quer tomar banho? Todo dia essa lenga-lenga, essa chatice, né? Que você não quer ir tomar banho. Você acha importante tomar banho? Ah, não acho não, mas é coisa chata, tem preguiça. Ah, então tá bom. O que você acha da gente procurar saber como é que funciona esse negócio do banho? Por que a gente tem que tomar banho todo dia? Você sabe se é importante, se não é? Vamos pesquisar sobre isso, alguma coisa? Entende? Porque, assim, chega um momento que ele vai falar assim, realmente eu não quero tomar banho. Filho, eu sei. Eu te entendo, é chato tomar banho mesmo, todo dia ter que tomar banho. Aí você valida o sentimento dele.
É chato mesmo, às vezes a gente dá preguiça, mas deixa eu te falar, aqui em casa a gente tem um valor que é o valor da higiene, que é muito importante, porque a gente precisa tomar banho, sim, porque tem bactérias no nosso corpo, o dia inteiro a gente está tal. Então, assim, eu até entendo que você fica com preguiça, sente preguiça e não quer tomar banho, mas é necessário. Você vai precisar tomar banho, sim. A gente vai ter que pensar uma forma de você tomar esse banho de uma forma mais light, alegre. O que você acha da gente levar essas espumas aqui para o banheiro? Vamos fazer monstro lá no box? Sabe? Aí você transforma aquilo ali numa forma criativa. Entende? Não é aquela coisa pesada. Não, agora você vai ter que tomar banho. Essa palhaçada de não querer tomar banho. Não é por aí, você não vai conseguir. Então, como é que você vai conseguir? Comendo pelas beiradas. Trabalhando as perguntas curiosas com ele e levando a coisa na brincadeira. Aí você vai usar outra ferramenta, que é o humor. Vai levar ele para o banho de uma forma light. Ah, nós vamos sim. Nossa, hoje a gente vai levar esse balde aqui, que é a criatividade. Entende, gente? Porque se eu entendi o que a Paulina quer dizer, tem situações que o pai e a mãe, o adulto que é o maduro, precisa que a criança faça aquilo. Aquilo é necessário. Então, ele não vai dar a resposta pronta, mas ele vai ter que ser firme, gentil e firme. Filho, eu entendo que você está com preguiça de tomar banho, mas o banho é necessário, você precisa tomar. Firme. Eu não fui chata, não fui negligente, que deixei para lá, mas eu fui firme e gentil com ele. Então, a gente vai descobrir uma forma de levar o menino para o banho brincando. Isso mesmo. Dar banho no boneco, sei lá, a criatividade. Colocar, fazer monstro no espuma no boxe, levar tinta para o boxe, depois a gente pinta o box com água de guache, depois vai lá e joga água para lavar. Eu não sei, gente, entende? Eu entendi o que a Paulina está falando. Tem coisas, Paulina, que a gente vai precisar, sim, ser firme. Entende? E aí você também pode, nesse momento, usar a ferramenta que chama assim que. Olha, Bia, assim que você terminar o banho, nós vamos estourar pipoca. Sei lá, uma coisa que ela gosta muito. Entende? Assim que é uma ferramenta também que você consegue o que você quer, tá? Mas tudo antes aí vem uma perguntinha poderosa para você saber o que está acontecendo. Porque às vezes não quer tomar banho que está com machucado no pé, né? Tá com preguiça, ou não quer aquela hora, que é mais tarde. Tudo tem que conversar. Mas o assim que também funciona muito. Aí é uma coisa que vai encantá-la, que tem que vir depois, tá? Eu consegui, Paulina, responder sua dúvida? Sim, sim. É porque assim, me incomoda muito, porque na teoria tudo funciona, né? Mas, assim, às vezes, na prática, a coisa tem uma outra, porque tem um para dar uma opinião contrária, porque às vezes você não está sozinha com a criança, é porque às vezes o que é certo para um é errado para o outro. Então, assim, sabe? Às vezes aconteceu naquele momento, não dá para você adiar para depois. Porque, assim, por exemplo, dependendo da situação, eu falo assim, me espera lá no meu quarto, eu vou lá conversar. Entendeu? Ou, às vezes, tem várias pessoas juntas e cada uma dá um palpite. Não, tem que fazer mesmo. Não, tem que comer mesmo. Não, tem que... Entende? Aí... Então, e na verdade, Paulina, isso é um processo, como a gente sempre diz. E a questão do mobile, lembra do mobile? Lembro. Você preocupada com isso, você está procurando ajuda, aí você começa a se movimentar, sua cabeça começa a mudar, porque os conceitos vão mudando, as formas de trabalhar você vai aprendendo outras, então você começa a mudar com a Bia. Aí, o móvel, quando você mexe aqui, ó, o outro também vai mexendo. Aí, aos pouquinhos, você vai dando o exemplo para o Zé Arnaldo, o exemplo para a Luísa, o exemplo para o Henrique. Porque você vê, a Eliette colocou aí assim, essa ferramenta do assim que, ela é interessante, mas assim, tem que ficar claro que não é uma troca. Você vai tomar... Não. Nós vamos comer... Não. Mas
diferente, né? Assim que sairmos do banho, que tal a gente combinar uma outra coisa legal para fazer? Não sei. Entendeu? Excelente. Porque senão fica parecendo, não, você toma que você ganha pipoca. Não. Não é o sim. Você só vai comer a pipoca se tomar banho. Não é o sim. É o assim. Por exemplo, a cozinha está desarrumada. Já foi combinado que é o fulano que arruma a cozinha na terça-feira. Aí a cozinha está desarrumada, já deu 6:30 da tarde, está desarrumada ainda. E o fulano não arrumou. Aí você vai falar assim, olha, gente, assim que a cozinha estiver arrumada, eu consigo fazer o jantar, tá bom? Entende? Como é que é, ó? Estratégico. Igual o Isaac faz, mãe, ó. É um raciocínio. Então, assim, gente, ó, e na maior cara boa, gente, assim que a cozinha estiver arrumada, eu consigo fazer a janta, tá? E, ó, eu já falei, olha só, 6:30 da tarde, a cozinha não está arrumada. Não, gente, falar menos e agir mais é outra ferramenta. Para de ficar blá, sermãozinho, né? Usa uma palavra ou uma frase bem pequena para direcionar aquela situação, entende? Uhum. Então, igual sobre essa questão do assim que a Eliette falou, eu vi um exemplo sobre isso de uma vez na PAC. Na PAC é onde os recuperandos lá que estão presos ficam, sabe? O rapaz que faz o almoço, ele sempre faz o almoço na hora certa, porque ele é muito certo em todos os horários. Teve um dia que a cozinha estava toda desarrumada. E aí ele atrasou com o almoço. Aí ele pegou e falou assim, porque lá todo mundo separadinho também, todo mundo faz as coisas, né? Cada um tem a sua tarefa. Aí, assim, tirando como exemplo nessa questão aí também, aí ele falou assim, ó, eu não consigo fazer a comida se a cozinha não estiver arrumada. Então, assim que vocês arrumarem a cozinha, eu vou fazer o almoço. Porque aquele dia... Educador. Naturalmente, né, Saiu? Né? Ô, Lidia, como é que chama a Zapac? Não, na APAC. A PAC. Lá também trabalha com marcenaria? Trabalha. Ah, é? Aonde que é, hein? Perto do Bahamas, né? no Bahamas Trevo do Bonfim. Trevo do Bonfim. Tá. Trevo do Bonfim. Tem uma estrutura nova lá, né? Eu passei lá perto. Isso. É tudo separadinho. Coincidência que hoje eu vi alguém se referindo a eu confundo, a Zapac.